Muito bem, irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, ou estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, para que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Disso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter um tempo para falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Fala ao nosso coração pela Tua palavra e pela obra do Teu Santo Espírito. Pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, pai é referência. Hoje é dia dos pais. Seu pai ou foi uma referência muito positiva, ou é uma referência muito positiva, ou foi, ou é uma referência muito negativa, mas não tem como passar sem deixar marcas na nossa vida. Ou o pai é presente ou o pai é ausente. E as consequências tanto de um pai presente quanto de um pai ausente ficam marcados para o resto da nossa vida. Deus, sabendo da importância dessa figura paterna, Ele resolve se revelar a nós como um Deus que é pai. Deus poderia ter escolhido o papel do irmão, Deus poderia ter escolhido o papel do tio, Deus poderia ter escolhido o papel do avô,
mas ele escolheu revelar-se como o Pai. E antes que as mulheres entrem na perspectiva da teologia feminina, por que ele não se revelou como mãe, como tia, como avó? É porque a Bíblia não abre essa possibilidade, depois você conversa com o Senhor pessoalmente, o dia que você estiver com Ele. Mas nós não encontramos esta possibilidade na Escritura. A Bíblia diz claramente que Deus resolveu revelar-se como Pai. Então, se Ele fez isso, é porque de fato é importante para a nossa existência. Esse texto, se você olhar ali, ele é dividido em três perspectivas paternas, ou na relação paternal. Primeira, a perspectiva do Deus que é Pai. Depois, a perspectiva do Jesus Cristo, que entende a obra do Pai e revela-se também na intimidade do Pai. E o cristão nessa relação do Deus que é Pai e do Cristo que se manifesta como vontade do Pai, sendo Ele também a pessoa com a mais clara manifestação do Pai para todos nós, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então nós temos que entender essas três perspectivas no capítulo 14 de João, para termos uma referência saudável e bíblica do Deus que é Pai. Por quê? Se a minha referência aqui na terra de Pai é uma referência saudável, ela será multiplicada a um quociente que não dá nem para calcular, porque nós vamos olhar agora o Deus que é perfeito. Se a minha referência de Pai, se a sua referência de Pai na terra é uma referência negativa, então nós vamos ter agora o absoluto positivo de Deus, e aí vamos entender qual era o projeto de Deus para um Pai verdadeiro. Então, a partir disso, nós encontramos aí o versículo 2. A primeira coisa que vamos perceber é que o texto vai dividir essas três características, essas três linhas de raciocínio. A primeira é a revelação do Deus que é Pai. O versículo 2 diz que esse Pai tem uma casa, e a casa dele tem muitas moradas. Morada no grego é a palavra lugar para ficar. Então não é casa, não é a casa como você conhece, com paredes, com cama, mas é um lugar para ficar. Então Jesus diz assim, olha, lá no lugar onde o Pai tem reservado para nós, existem muitos lugares aonde todos nós vamos nos encontrar com Ele. Então Cristo nos ensina que o destino final de todos nós será o encontro com Deus que é Pai. Então não adianta você imaginar uma teologia que propague o não encontro com Deus que é Pai. Uma teologia que anuncia um não encontro com Deus que é Pai é uma teologia equivocada, venha de onde vier. Porque o nosso encontro final, a nossa realidade espiritual final, vai ser dar de cara com Deus que é Pai. E nós vamos residir com Ele. Portanto, Deus Pai será o nosso encontro final. Como você vai encontrar o Deus que é Pai, depende da sua jornada aqui na terra. Quando alguém diz assim, todos os caminhos levam a Deus, você pode dizer, é verdade, levam mesmo, porque no dia do juízo vai estar todo mundo na frente dele. Os que vão para o inferno e os que vão para o céu. Agora, se alguém falar, todos os caminhos levam a Deus, as pessoas serão salvas, aí você diz, não, de jeito nenhum. Todos os caminhos levam a Deus por causa do juízo. Agora, o que vai acontecer depois disso, depende do seu relacionamento com Deus. Versículo 10. Jesus Cristo anuncia uma outra perspectiva. Ele diz, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que Cristo quer dizer? Cristo quer dizer que existe uma tarefa relacional muito clara na obra da Santíssima Trindade para com cada um de nós. Houve uma discussão teológica muito interessante entre Agostinho de Hipona, na teologia, e Ricardo de São Vítor. Agostinho de Hipona, pela primeira vez, ele dá uma escorregada na teologia, porque ele tem uma excelente teologia, mas ele diz que Deus se revela a nós, deixando em nós, na sua criação, um vestigium. O que ele chama de vestigium? É um traço da divindade em cada um de nós. E aí Agostinho de Hipona vai dizer, olha, isso são os pais da igreja, lá no começo da era cristã, escrevendo sobre teologia, ele vai dizer, o vestigium é a nossa consciência da revelação divina. Só que Ricardo de São Vítor vai dizer, não, o vestígio da ação de Deus está nos relacionamentos. Como Cristo tem relacionamento com Deus Pai, assim também Deus diz que se revela nos relacionamentos, da Santíssima Trindade e da Trindade conosco. Então não há algo dentro do nosso coração que possa fazer isso. Então Deus Pai está completamente ligado com o Filho. Olha que diz lá a parte vermelha, eu estou no Pai e que o Pai está
em mim. Não há como desassociar a figura de Jesus com a figura de Deus Pai. Eles estão intimamente ligados, assim também como a ação do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo. Esta é a triunidade. Eles estão tão unidos que a gente não consegue desassociar. Então Deus Pai, Ele se revela a nós e nos conduz ao encontro com Cristo. Então, se eu quero conhecer o Deus que é Pai como referência, aquele que eu vou ter um encontro final com Ele, quem é que me revela Ele? Deus Pai diz assim: o Cristo. Versículo 11, Deus Pai continua se revelando: crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. As obras de Cristo, elas revelam a sua união com o Deus que é Pai. Não é uma união retórica apenas, ela é de fato visível. A presença de Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, não era apenas um ser retórico, que propagava alguma teologia, entre aspas, para alguns, mitológica. Não, ele revelava um Deus presente através das suas obras. Então Jesus Cristo tinha autoridade e manifestava nas suas obras a autoridade do Deus que é Pai. Como? Jesus tinha autoridade para curar pessoas, Jesus tinha autoridade sobre espíritos malignos, Jesus tinha autoridade sobre as forças da natureza. Não escapou absolutamente nada da autoridade de Cristo, debaixo da presença de Cristo Jesus. A autoridade revelada de Deus em Cristo Jesus. Então, quando alguém perguntar sobre a existência de Deus, olhe para Jesus. Eu tenho batido nessa tecla, vários sermões, e quero que você guarde isso. Quando alguém, não sei se Deus existe, Ele existe, veio encarnado, viveu entre nós, esse é um fato histórico, teve domínio sobre a natureza, teve domínio sobre as pessoas, teve domínio sobre demônios. Nunca exclua dessa equação a revelação carnal de Deus em Cristo Jesus. Então, Deus que é Pai, age através de Jesus Cristo. Então, o Deus que é a realidade final, o Deus que se revela em Cristo, é o Deus que também age em Cristo Jesus. Daqui a pouco vocês vão ver onde isso vai chegar. Versículo 20. O Deus que é Pai também diz o seguinte, que naquele dia nós vamos conhecer que Cristo está no Pai, que o Pai está em Cristo, e que nós fomos convidados, olha lá, e vós em mim e eu em vós. Fomos convidados para esse relacionamento. Agora é interessante que a palavra que aparece lá é conhecereis. O Deus que é Pai se revela em Cristo Jesus, no presente e também no futuro. Esta relação, ela ultrapassa o tempo e ela nos dá, debaixo da graça de Deus, uma projeção daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é projeto de Deus. O Filho sabe o futuro do projeto, do desejo, do coração do Deus que é Pai. Então, o Deus que é Pai não tem nada escondido para o Filho, ele se revela de maneira completa ao Filho, de maneira progressiva, e nós participamos dessa revelação progressiva, conhecemos ela biblicamente e percebemos que essa revelação progressiva da vontade do Pai na vida do Filho também atinge os nossos corações. Então Deus revela a sua vontade em nossas vidas. Ele não é um Deus calado, Ele é um Deus que tem projeto, Ele é o Deus que se revela em Cristo Jesus, Ele é o Deus que se revela na palavra dEle, Ele é o Deus que diz o que quer de cada um de nós, e ninguém pode dizer que não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque ela está revelada na palavra dEle. Nós podemos ter, muitas vezes, preguiça de ler a palavra do Senhor. Mas dizer que Deus não disse o que queria, seria uma desonestidade espiritual muito grande, porque estão 66 livros condensados aqui numa biblioteca, que nós chamamos de Bíblia, e que ele deixa claro, do começo ao fim, qual é o propósito dele para as nossas vidas. Então, Deus que é Pai diz no versículo 21, que o relacionamento dele conosco não é apenas uma imposição de projeto, mas olha lá no versículo 21, quantas vezes aparece a palavra amor. Deus nos ama, Deus quer um relacionamento amoroso, porque Ele se revela em Cristo Jesus como um Deus que ama, e quem ama faz. Então Deus Pai valoriza o verdadeiro amor. Só uma pessoa que tem sensibilidade suficiente para perceber na sequidão a beleza de uma flor. Essa foto aí é do presbítero Celso, numa viagem que nós fizemos no interior do estado de Goiás, um lugar seco, seco, seco. Lembra, Arnaldo? E o Celso saiu com a câmera dele, lembra, Wilson? O Arnaldo saiu com a câmera, o Celso saiu com a câmera dele e
foi lá no meio do mato e no meio daquela sequidão ele achou uma flor e tirou foto. Tem que ser muito sensível para achar uma flor ali. E essa é a marca, né, daqueles que têm essa intimidade com Deus. Você tem a sensibilidade do amor, da beleza, da pureza. O Deus que é Pai, Ele valoriza o amor. Muitas pessoas acham que a revelação de Deus, ela é apenas uma revelação seca, abstrata, inerte, mas não é. A revelação de Deus, ela é dinâmica, ela é calorosa, ela é um rio de água viva que flui sobre todos nós. E quanto mais a gente conhece desse Deus que é Pai, mais a gente ama esse Deus que é Pai, mais percebe o amor de Deus que é Pai por nós, quanto mais nós olhamos o Cristo se revelando e revelando o Pai para nós, mais nós percebemos o fluir da graça de Deus, entendemos os seus projetos, entendemos os seus planos. Versículo 23, esse Deus que é Pai diz: se alguém me ama, Ele vai guardar os meus mandamentos, eu vou vir até Ele e vou fazer nele morada. O Deus que é Pai nos convida para uma comunhão de família em Cristo Jesus. Como? Como é que uma família vive de maneira saudável? Quando uma família ama e guarda os seus valores, a sua visão. Você pode ter um filho que te ama, mas se ele não guarda a visão e os valores da vida cristã, ele te entristece. Você não deixa de amar seu filho, sua filha, mas se ele não guarda os valores e a visão do reino de Deus, os mandamentos, porque os mandamentos são isso, a visão e o valor do reino de Deus, você continua amando, mas está triste. Então o relacionamento saudável de uma família se dá nessa perspectiva. Deus que é Pai quer um relacionamento, não apenas uma experiência espiritual. Muitas pessoas querem experiências espirituais, mas não manifestam amor, perdão nos seus relacionamentos. Muitas pessoas querem falar a língua dos anjos e dos homens, mas não tem amor nenhum no seu coração. Muitas pessoas querem conhecer toda a ciência, mas não tem amor nenhum nos seus corações. Muitas pessoas até entregam as suas coisas para os pobres, mas não tem amor nenhum no seu coração. A Bíblia diz: não adianta você falar línguas, ter profecias, sinais, milagres, ter grandes experiências. Não adianta você fazer grandes doações, se você não tiver amor. Tudo isso foi vão. Versículo 24. O texto vai dizer que Deus é o dono, o autor de toda a palavra que Cristo disse. Jesus falou assim: a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Quando você entende a seriedade do relacionamento do pai com o filho é a cópia exata do pai. Eu não sei se você já prestou atenção, mas muitas vezes você se senta na mesma posição que seu pai sentava. Você anda como seu pai andava. Você tem atitudes repetidas de seus pais sem perceber, porque você é a exata expressão desse relacionamento. Jesus fala assim: a palavra não é minha, é do Pai. A opinião não é minha, é do Pai. Nós não estamos aqui para proclamar a nossa opinião. O mundo não quer saber a sua opinião sobre as coisas. Nem Deus te chamou para dizer a sua opinião sobre as coisas. O mundo precisa saber a opinião de Deus que é Pai sobre todas as coisas. Então algumas pessoas estão confundindo a palavra de Deus com a palavra da religião. Não é a religião, é a palavra de Deus. O que a sua igreja crê sobre tal coisa? Não, peraí, deixa eu te dizer uma coisa. A nossa igreja proclama a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. Não, mas o que você... Não, deixa eu te dizer, você não entendeu. Não é a palavra do pastor, não é a palavra de uma denominação, não é a palavra sua, não é a palavra do que se acha. É o que Deus da palavra diz. E a palavra de Deus diz isso. O mundo precisa voltar ao evangelho pregado como evangelho e ao dono do evangelho. Tem muita gente ouvindo aí evangelho que tem dono, e que não é o dono verdadeiro, que é Deus. São seus proclamadores, tentando carregar para si a autoria daquilo que não lhes pertence. Então o relacionamento saudável existe quando a fidelidade, a transmissão da palavra de Deus. Deus é Pai, Ele se revela na palavra, e Ele não deixa dúvidas no nosso coração, porque a palavra dEle é clara.
Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu sonhei. O que o senhor acha de sonho? Minha resposta: a Bíblia diz, se alguém tem sonho, conte como sonho. É tão sem graça que a pessoa se decepciona, porque ela queria que eu interpretasse o sonho dela. Olha, você está sonhando com pastos verdejantes, lá no Salmo vai dizer que é Deus te guiando. Ah, mas aí vinha uma cachoeira. Cachoeira é porque flui o rio de água viva do Senhor. Se for para inventar, a gente dá conta. Eu posso inventar interpretação de sonhos aqui à torta e à direita, mas a Bíblia não me dá essa autoridade. A Bíblia diz, se alguém tem sonho, conte como sonho. Qual é a dificuldade? É porque é sem graça. E aí existe muito horóscopo santo, né, por aí. Mas estão longe do relacionamento de Deus Pai. Porque o Deus que é Pai se revela na palavra. E ele diz, volta a palavra. Eu me revelei, deu um trabalho danado para Deus revelar a palavra. Por que desse desprezo com a palavra dele? Versículo 26, o Deus que é Pai diz o seguinte: vem o Consolador, o Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai ensinar e lembrar. O quê? O ministério de Cristo. Mas qual foi o ministério de Cristo? Revelar o Deus que é Pai. Então o Espírito Santo dá continuidade ao ministério de Cristo, revelando o Deus que é Pai. Muitas pessoas querem ter intimidade com o Espírito Santo para ter outra revelação. Mas a revelação que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos dar é do próprio Deus que é Pai. E quanto mais íntimo do Deus que é Pai você for, maior será a sua referência saudável de vida cristã. Então Deus que é Pai envia o Espírito Santo para revelar a Cristo, e Cristo revela o Deus que é Pai. O Pai, disse Jesus lá no verso 28, e essa palavra, esse texto é muito mal compreendido. O Pai é maior do que eu. Maior aí, meus irmãos, é uma palavra no grego, olha lá, meison, que significa que naquele momento histórico, nós devemos entender esse texto à luz de Filipenses 2, Jesus, que se humilhou e assumiu a forma de servo, estava naquele momento histórico, dizendo que ele se submetia à autoridade do Pai. Se você retirar o texto da sua historicidade, aí você se complica completamente, porque a intenção do texto não é que ele seja retirado da sua historicidade. Então nós precisamos entender que a ideia do texto é: o Cristo que se fez servo nos ensina o caminho da humildade diante do Deus que é Pai. Você fala, mas isso é um absurdo. Não é não. Existem várias pessoas hoje querendo mandar no Deus que é Pai. O próprio Jesus Cristo se submete à lei de Deus, mas tem muitas pessoas hoje que não querem se submeter. Então Jesus é o exemplo. Deus Pai quer exaltar o Filho. E aí nós entramos num segundo relacionamento, que é o relacionamento entre Cristo e o Deus que é Pai. Olha o verso 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como alguém pode dizer, não, no céu você não vai ver o Deus que é Pai? Né? Ô Filipe, ô João, ô José, ô Maria, olha aí, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus revela o Deus invisível em sua pessoa. Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus disse: eu sou essa exata expressão. Olha o que diz o verso 10. Você pode até duvidar da existência do Deus que é Pai, se ela for apenas retórica, mas ela não é. Então o Deus que se revela em Cristo através das obras, agora tem um outro caminho, uma outra via. É o Filho revelando o Pai através das suas obras. Perceberam? Deus se revela em Cristo através das obras. Agora Cristo revela Deus através das obras. Versículo 11. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Essa ideia vai ser repetida no 31. A autoridade de Jesus Cristo como Deus foi comprovada pelo grande poder demonstrado por tudo o que Ele fez. As obras são as mesmas. Autoridade sobre a natureza, autoridade sobre todas as coisas. Tudo que está revelado na Bíblia no Antigo Testamento, que era a autoridade do Deus que é Pai, agora se revela em Cristo Jesus. Contudo, disse Jesus, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Saiba. Para que o mundo saiba. No grego é a palavra gino.
que é a raiz de gnose, conhecimento, gnosco. Essa palavra é muito forte. O Senhor está dizendo assim: eu quero que o mundo saiba através das minhas obras, que o mundo reconheça através das minhas obras o meu amor pelo meu Pai, e reconheça que o Pai me ordenou vir aqui. Essa palavra saiba significa alguém que passa por provas, que conhece depois de ter analisado com muito cuidado, com muita atenção, com muita fidelidade, tudo que ali tinha em suas mãos para ser analisado. Então, a nossa fé no amor de Deus, a nossa fé no cuidado do Deus que é Pai, se revela de maneira completa em Jesus Cristo, pela palavra de Jesus, pelas obras de Jesus, e eu conheço. A minha fé não é sem conhecimento, pelo contrário, o conhecimento que tenho de Deus pode passar pela peneira. São vários os ateus, vários, na literatura, são vários os ateus que empreenderam verdadeiras pesquisas milionárias para tentar destronar a Deus, e o resultado foi a conversão desses ateus no final de suas pesquisas. Vários professores de universidade, pesquisadores, que empreenderam verdadeiras pesquisas milionárias, foram a Israel, tentando destronar, não, Deus não existe, esse negócio de Cristo é um mito, e no final das suas pesquisas, voltaram convertidos ao cristianismo. Por quê? Buscaram conhecer, ir a fundo, e a graça de Deus atingiu seus corações. Como diz Stott, né? Crer é também pensar. Eu gostei muito dessa citação, e eu coloquei ela todinha aí, e ela é grande mesmo, mas eu não tinha como resumir, eu ia lá, voltava. Diz o seguinte, vamos ler juntos? O que o cristão confessa sobre Deus, não resumido por ele em um número de termos abstratos, mas é descrito como uma série de atos feitos por Deus no passado, no presente, e que serão feitos no futuro. São os atos, os milagres de Deus, que constituem a confissão do cristão. O que o cristão confessa em seu credo é uma longa, abrangente e elevada história. É uma história que compreende todo o mundo em sua largura e profundidade, em seu início, processo e fim, em sua origem, desenvolvimento e destino, do ponto da criação até a plenitude dos tempos. A confissão da igreja é a declaração dos poderosos feitos de Deus. Vou repetir isso? A confissão da igreja é a declaração dos poderosos feitos de Deus. Mais uma vez, a confissão da igreja é a declaração dos poderosos feitos de Deus. Deus faz de maneira poderosa. Por isso confessamos, porque oramos e Deus responde, porque pedimos e Ele atende, porque batemos na sua porta e Ele continua abrindo a porta. Ele fala conosco e nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus através da sua palavra revelada. A palavra facilmente acessada quando você abre na cabeceira da sua cama, no silêncio da sala da sua casa, no ônibus, em qualquer lugar, e você ora e fala: Deus, fale ao meu coração pela palavra. Ó Espírito Santo de Deus, comunique sua vontade pela palavra. E Deus diz assim para você: vai lendo. E você vai sentindo a presença de Deus, e nos momentos que você precisa, os versículos vão pululando na sua mente, vão tomando conta do seu coração, e você se lembra de textos que nem imaginava lembrar mais, nem esperava ser trazido à sua memória, porque os poderosos feitos de Deus ainda estão vigentes na vida daqueles que têm fé. É uma relação muito pessoal. Essa frase é de Bavinck, no seu livro sobre teologia sistemática. Versículo 6, o nosso relacionamento com Deus que é Pai, diz que ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus, por melhor que seja o outro intercessor proposto, ou intercessora proposta. Nós não devemos aceitar. Existe um caminho bíblico de exclusividade de acesso ao Pai. Não se deixe enganar pelas falácias desse mundo, pelas propostas que a mídia tenta colocar no seu coração. Só existe um caminho para chegar ao Deus que é Pai, e esse caminho passa por Jesus Cristo.
Só a oração em nome de Jesus Cristo vai ser elevada à presença do Senhor. Não adianta orar em outro nome, por melhor que a pessoa seja. Não adianta você chegar lá, ajoelhar e falar: oh meu Deus, em nome do pastor Leonardo, gente boa, oh homem, gente boa, oh, leva a minha oração. Não vai. Aí que não vai mesmo. Não adianta. Oh Senhor, em nome da minha mamãezinha, minha mãezinha tão querida, ela está tão boazinha, eu sei que ela está aí, oh minha mãezinha, intercede, não adianta, não vai. Da minha tia, da minha avó, avó é a figura mais dengosa ainda, né? Não vai. Pode requerer quem for. A Bíblia é clara, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Assinado JC. Se o próprio Jesus Cristo falou isso, nem a igreja, nem ninguém pode fazer uma função diferente. Versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. A relação nossa com Deus que é Pai, por Cristo Jesus, é uma constante descoberta da figura do Pai em Cristo. Isso não é inerte, não é pontual, não é alguma coisa esquecida na história, mas é dinâmico, é constante, é transformador. À medida que eu leio, à medida que eu entendo, à medida que eu conheço Jesus Cristo, eu conheço mais o Deus que é Pai. Meus irmãos, eu queria ter muito tempo para olhar com vocês aqui como é forte esse texto. Por exemplo, olha o versículo 1, nota de rodapé. Versículo 1, diz o texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. No grego, eu queria ter mais tempo para falar sobre isso, mas eu só tenho os domingos, né? Então nosso tempo é resumido. Mas no grego, quando você tem essa construção no grego, credes em, ela implica em mesma autoridade. Por isso que você ora em onômato, em nome do Pai, onômato Io, Filho, onômato Espírito Santo, em nome do Espírito Santo. É a mesma autoridade. Você roga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma autoridade, não existe diferença. Então aí nesse texto, ele diz assim, o conhecimento, olha o versículo 7 lá, 3 vezes aparece a palavra conhecer. Porque a nossa fé, ela não está baseada em algo fruto da nossa imaginação. Eu conheço e creio, creio e conheço. Então esse é o relacionamento. Versículo 12. Eu vos digo que as obras que eu faço, elas são grandes, mas quem crer em mim e viver em íntima comunhão comigo, fará obras ainda maiores. Você acredita que você pode fazer uma obra maior que a de Jesus Cristo? Eu sei que o seu estado de humildade primeiro vai dizer não, mas Jesus disse que sim. Olha, como é isso, pastor? Não é maior em qualidade, ali o texto é maior em quantidade. Jesus alimentou 5.000, você consegue alimentar ao longo da sua vida 10.000 pessoas, 15.000 pessoas. Entendeu? Então Jesus dá à igreja uma missão de continuidade e de abrangência. E esse é relacionamento com o Pai. Mas diz mais, o nosso relacionamento com Deus que é Pai diz que Ele vai nos dar um Consolador. O Deus que é Pai então começa a comunicar-se a nós através do Espírito Santo. E Ele começa a mostrar pela obra do Espírito Santo o quanto nós somos especiais e quais são as expectativas de Deus em relação a nós. Ele diz, vocês podem mais, vocês podem fazer muito mais, vocês podem realizar muito mais, vocês podem pregar o Evangelho em mais países do que eu preguei, vocês podem falar mais línguas do que eu falei, vocês podem escrever mais do que eu escrevi, vocês podem fazer mais discípulos que eu fiz, vocês podem fazer muito mais. Então a igreja não pode ser tímida, porque Deus nos potencializa a ir além. E quem quer trazer timidez ao coração da igreja do Senhor Jesus Cristo, não é o Espírito Santo de Deus, é outro Espírito, que eu não tenho intimidade nenhuma com ele, mas alguns têm. Então, a igreja não pode ter uma visão diminuta. Deus nos chama para fazer missão no bairro da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, na América Latina toda, no mundo inteiro. E se brincar, nós vamos pôr uma Bíblia lá na Lua. É bom lembrar? É bom lembrar
que os primeiros astronautas que pisaram na Lua eram crentes. E um deles levou pão e vinho, leu o texto da palavra do Senhor e ministrou a Santa Ceia lá. Eu já disse isso aqui para vocês e mostrei o vídeo, o testemunho dele. Então, esta é a visão que Deus deseja à igreja. Igreja que fica tímida está longe da palavra e do desafio do Deus que é Pai. Versículo 31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai, vamos daqui. Jesus nos mostra que amor é compromisso. Amor é fazer mais, é ter um desejo de realizar mais para a glória do Senhor, é ter compromisso com Deus. Muitas pessoas têm proclamado um amor sem compromisso. Amor sem compromisso não é amor. Amor tem que ter compromisso. Essa coisa de que, não, eu te amo, mas eu não gosto de ter compromisso, então não é amor. Amor é compromisso. Então, eu me comprometo. Eu gosto muito de casamento, fazer casamento, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer casamento. Que eu converso com os noivos antes, essa semana eu já atendi 2 noivos, que vou fazer o casamento esse mês. Eu falei para ele, isso aqui é compromisso, hein? Presta atenção. Então, fidelidade, companhia, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade. A hora que o cartão de crédito furar, continua ali. Isso é compromisso. Então, o que eu levo para casa? Cristo nos mostrou que o nosso relacionamento com Deus Pai deve ser, em primeiro lugar, um relacionamento pautado na perspectiva daquilo que Deus se revela no seu próprio ser. Eu tenho uma referência do Deus que se revela no seu próprio ser como Deus que é Pai. Essa é a minha referência. Segundo, na perspectiva daquilo que Cristo revela do próprio Deus. Então, o Deus não ficou distante, mas ele se revelou de maneira relacional em Cristo Jesus. Então, a paternidade proposta por Deus pode ser provada em Cristo Jesus. Você olha para o Cristo que revela o Deus que é Pai. Então, é no próprio ser do Deus que é Pai, na revelação dele em Cristo Jesus. E em terceiro, na perspectiva daquilo que conhecemos do caráter e da ação de Deus através da palavra de Deus na nossa vida, pela obra do Espírito Santo. Eu não posso dizer que eu sou um pai ruim porque eu tive uma má referência paterna. Ninguém pode dizer isso. Um cristão não pode dizer isso. Porque se alguém perguntar qual é a sua referência de paternidade, um cristão tem que responder: a minha referência de paternidade é Deus Pai. Em primeiro lugar. A minha referência de paternidade é o que Cristo revela do Deus que é Pai. A minha referência de paternidade é a relação de Deus comigo. Essa é a minha referência de paternidade. Ok, mas e seu pai terreno? Ele é um exemplo. Um exemplo de seus acertos e erros. Um exemplo. Mas a referência é Deus. E olha que eu aqui digo de coração muito alegre que eu tenho uma excelente experiência como filho. Então, o exemplo que eu tive e eu tenho de pai é magnífico. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas nem todos têm essa alegria. No entanto, continuamos tendo a mesma referência. Tanto os que são filhos de pais maravilhosos, como aqueles que não tiveram essa oportunidade. Ambos devem ter a mesma referência paternal. À luz disso, meus irmãos, eu pergunto, ao seu coração, o quanto do Deus que é Pai você tem usufruído? Como Deus Pai tem falado ao seu coração? Você tem sentido a mão do Deus que é Pai guiando você, abrindo as portas e dizendo: esse é o caminho, andai por ele? Quais são os versículos que você tem grifado na sua Bíblia dos conselhos do Deus que é Pai para você? Eu me lembro muito dos conselhos que meu pai aqui da terra, sou Valeriano Rude Sayun, me deu e continua me dando, graças a Deus. E eu sei que você também tem os seus conselhos, às vezes vindo de pais biológicos, às vezes de pais que você adotou no seu coração, graças a Deus por isso. Mas quais são os conselhos da palavra de Deus, do Deus que é Pai, que tem inundado e habitado o seu coração? Porque o Espírito Santo está falando, está ministrando.
E Ele quer que nos momentos decisivos da sua vida, você possa dizer assim: opa, a minha referência, Deus Pai, está revelando isso aqui como vontade dEle para a minha vida. Famílias saudáveis geram uma sociedade saudável. Nós somos uma família saudável, porque temos o Pai, que é a nossa referência, que é o melhor de todos. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo, fala aos nossos corações, guia-nos, dirige os nossos passos, as nossas decisões. Em nossas dúvidas, ó Deus, traz a resposta. Orienta-nos. Não nos deixe, Senhor, andar como perdidos, porque perdidos não somos. Conduze-nos, Senhor, ao centro da Tua vontade, à manifestação de Tua palavra. Ó Deus, não permita que a referência paternal do Senhor, revelada em Cristo, exposta na palavra, se perca em meio a tantos desejos de experiências espirituais, que muitas vezes são legítimos e muitas vezes ilegítimos. Ó Deus, tem misericórdia de nós queremos nos sentir filhos, instruídos, consolados, guiados pela Tua boa mão. Pedimos que o Senhor nos abençoe assim e receba a nossa gratidão pelo Teu imenso amor por nós, revelado em Cristo Jesus, pois oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo.